Olá, meu amigo, minha amiga da TV Novo Tempo. Mais uma vez estamos juntos para conversar e estudar a palavra. Hoje estamos em Oséias capítulo 14, nessa jornada, lendo o profeta Oséias, nesta jornada, lendo a Bíblia, estudando a palavra. A Bíblia reaviva, a Bíblia transforma, a Bíblia muda vidas e por isso nós não podemos não podemos deixar de ler todos os dias a palavra de Deus. Que Deus te abençoe. Parabéns pela sua decisão de estudar as Sagradas Escrituras. Vamos orar juntos, pedindo sabedoria do Senhor para mais esse capítulo? Oremos. Querido Pai, obrigado pela tua bênção, obrigado pela tua sabedoria, obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós. Dirige-nos, ó Deus, em teus caminhos, em nome de Jesus oramos. Amém. Muito bem, vamos a Oséias 14. Aqui nós temos uma exortação ao arrependimento e nós temos também promessas de bênçãos divinas. Eu gostaria de ler com você o capítulo, são poucos versos, vamos ler juntos? Diz a Bíblia: Volta, ó Israel, para o Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados estás caído. Logo nesse primeiro versículo nós temos muitas lições. A primeira lição, por exemplo, ela fala, que eu vejo nesse versículo 1, ela é um apelo, né, de Deus para Israel. Volta, Israel, para o Senhor teu Deus. E aí a segunda lição é que eles tinham que voltar a Deus porque haviam, por suas próprias decisões e escolhas, pecado e caído. Interessante que o pecado sempre nos leva para o chão, nos derruba. Então não vale a pena pecar, não vale a pena transgredir, não vale a pena ser infiel. O capítulo continua: Tende convosco palavras de arrependimento e convertei-vos ao Senhor. Dizei-lhe: perdoa toda iniquidade, aceita o que é bom e em vez de novilhos os sacrifícios dos nossos lábios. A Assíria já não nos salvará. Não iremos montados em cavalos e não mais diremos a obra de nossas mãos, tu és o nosso Deus. Por ti, ó órfão, alcançará misericórdia. Aqui é uma repreensão à idolatria. Depois continua dizendo: curarei a sua infidelidade, eu de mim mesmo os amarei, porque a minha ira se apartou deles. Continua o texto: serei para Israel como orvalho, ele florescerá como lírio e lançará suas raízes como cedro do Líbano. Estender-se-ão seus ramos, o seu esplendor será como da oliveira e a sua fragrância como a do Líbano. Os que se assentam de novo à sua sombra voltarão. Serão vivificados como cereal e florescerão como a vide. A sua fama será como a do vinho do Líbano. E os últimos versos dizem: ó Efraim, que eu tenho eu com os ídolos, eu te ouvirei, eu cuidarei de ti, sou como cipreste verde, de mim procede o teu fruto. Quem é sábio, que entenda essas coisas, quem é prudente, que as saiba, porque os caminhos do Senhor são retos, e os justos andarão neles, mas os transgressores neles cairão. E assim termina o livro de Oséias. Assim termina o capítulo 14 e assim termina o livro de Oséias, com a declaração: os caminhos do Senhor são retos. A parte final da profecia de Oséias começa então com uma convocação ao arrependimento e ela inclui um modelo de oração. O povo de Israel devia orar pedindo perdão para Deus, para que ele pudesse renovar o concerto com seu povo. Então, o povo de Israel deveria renunciar às alianças com nações estrangeiras, renunciar à sua autossuficiência e à dependência dos falsos deuses. E não é isso que nós devemos fazer também hoje? Confiar no Senhor, confiar na sua força, sabendo que nós não somos nada e Deus é tudo em nós? Os versos 4 a 8, que nós lemos aqui, o Senhor pronuncia uma época em que ele restauraria Israel arrependido. A bênção renovada de Deus
é comparada aqui com orvalho. A nação reavivada é comparada com um lírio, um belo lírio. E também há um cedro pomposo do Líbano. Também é comparado a uma oliveira e uma vide frutífera. O próprio Deus, chamado de Altíssimo, seria como uma árvore. E aqui, quando nós olhamos na Bíblia, diz que esta árvore, ela daria sombra e abrigo. A afirmação, eu o tenho ouvido, que demonstra aqui o cuidado de Deus, contrasta com o juízo severo, que foi comparado com um leopardo que persegue a presa. Lembra? No versículo 7, diz ali, os que se assentam de novo à sua sombra voltarão, serão vivificados, e diz aqui, florescerão, sua fama será como a do vinho do Líbano. No verso 9, o livro de Oséias, ele termina com um conselho aos seus leitores. Ele diz, os caminhos do Senhor, né, são retos. Ele fala que as suas exigências, os seus princípios são justos, são retos, são verdadeiros. Então, quem for sábio, escolherá obedecer a Deus. Quem for tolo, ignorará a obediência e enfrentará o juízo. Sabe que Deus está pronto a aceitar o verdadeiro arrependimento de Israel, está pronto a aceitar o seu retorno. E quando a gente fala Israel aqui, somos todos nós, é o povo de Deus, porque era o povo no passado específico, referindo-se a uma localidade geográfica, mas também se aplica ao Israel espiritual. Portanto, através do profeta Oséias, ele diz, volta, ó Israel. Verso 1, né? Mas poderia dizer, volta Evandro, volta Paulo, volta Maria, volta Joana, para o Senhor, porque pelos teus pecados estás caído. Deus quer ouvi-los dizer, por favor, retira a nossa iniquidade, aceita-nos de volta. Então lhe ofereceremos o fruto dos nossos lábios. O fruto dos lábios significa confissões do pecado. Confissões a Deus. Deus hoje está esperando isso de nós. Uma atitude de humildade, uma atitude de amor, uma atitude de entrega, uma atitude de confissão. Porque ainda que tenhamos lutas, ainda que tenhamos caído em pecado constantemente, sem Deus será pior ainda. Precisamos do Senhor. Ele está disposto a nos ajudar, está disposto a ajudar você, onde quer que você esteja agora. O Senhor, então, utiliza uma série de exemplos muito próprios a um país agrícola para demonstrar seu crescimento, segurança, prosperidade. Se Israel, por exemplo, fosse uma planta, Deus lhe daria a umidade através do orvalho. Israel floresceria como lírio, espalharia suas raízes como o cedro do Líbano. Os seus ramos se espalhariam, sua beleza seria como uma oliveira. Israel seria cuidado como se fosse um valioso campo de grãos e uma vinha especial. Se Efraim, Israel, reconhecesse que não tinha mais nada a ver com os ídolos, Deus então responderia às suas confissões e lhes daria o seu fruto por estarem ligados ao Senhor. Imponente e frondosa seria esta árvore. Então, o profeta Oséias faz um apelo final aos seus leitores. Ele diz, quem é sábio, entenda essas coisas. Aqui, no último versículo, quem é prudente, que a saiba, porque os caminhos do Senhor são retos, são justos os que andarão neles, mas os transgressores neles cairão. Portanto, o capítulo e o livro terminam com um apelo maravilhoso. Quem é sábio, que entenda estas coisas. Deus é o autor da sabedoria. Deus é quem nos faz compreender a Bíblia. E eu quero terminar com um texto que está lá no Novo Testamento, no livro de Tiago. Vamos ler juntos? Pertinho do livro de Hebreus, nós encontramos o livro de Tiago, e eu quero ler contigo. Tiago, capítulo 1, e o versículo 5, diz a Bíblia. Se, porém, algum de vós
necessita de sabedoria, peça a Deus que a todos dá. E diz mais aqui, Ele dá liberalmente e nada lhes impropera e ser-lhe-á concedida. Deus dá sabedoria àqueles que pedem. Deus dá conhecimento àqueles que estão interessados em buscar. Deus dá a sabedoria. E o verso 9 diz, quem é sábio, entenda essas coisas. Quem é prudente, busque os caminhos do Senhor. A sabedoria e a prudência, conforme revela, por exemplo, Provérbios 31, vem do Senhor. Deus está interessado em dirigir a tua vida. Deus está interessado em cuidar de você. Deus está interessado em te transformar. Basta confiar nele. Basta entregar a vida a Ele. Vamos fazer isso agora? Vamos colocar nossa vida, nossos sonhos e tudo que temos nas mãos desse Deus que cuida de nós para que sejamos prudentes e para que possamos ser salvos? Oremos. Querido Pai, muito obrigado porque temos esta segurança de que se entregamos nossa vida nas Tuas mãos, o Senhor cuidará de nós. A sabedoria vem do Senhor e com sabedoria queremos clamar. Ajuda-nos, ó Deus, a avançar. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos fiéis. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos homens e mulheres de oração. Oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Bem, amigo, que Deus te guarde, que Deus te dirija sempre. E lembre-se, nós somos reavivados pela palavra de Deus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. E amanhã nos vemos começando o livro de Joel. Grande abraço.